E aí, tudo bem. Preparado para mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, é daqueles que nos fazem questionar tudo. Opa. Preparado. Hoje a gente vai explorar a relação entre religião e engano. Ih, rapaz. E acredite, essa conversa vai te levar para lugares que você nem imagina. O ponto de partida dessa nossa expedição é um texto da Bíblia, A Bíblia. especificamente Lucas, capítulo 21, que joga uma luz bem forte sobre essa questão. É isso? O texto de Lucas já começa nos colocando em alerta máximo, né? Sobre as perseguições que a gente pode enfrentar. E principalmente sobre a importância de ter sabedoria para se defender. Se defender. Mas a grande pergunta que ele nos lança é: como a gente consegue identificar o engano? Principalmente quando ele se disfarça de religiosidade. Essa pergunta é de tirar o sono, né? É. É como se a gente estivesse num labirinto, cercado por espelhos, sem saber qual caminho seguir. E para nos guiar nesse labirinto, o autor do texto faz uma comparação que, olha, é de cair o queixo. Ele compara o engano a um agente secreto. É uma analogia poderosa em que nos tira da zona de conforto e nos faz pensar. Porque o agente secreto ele é mestre em disfarce e manipulação. Ele age nas sombras, de forma sorrateira para alcançar seus objetivos. E o texto usa essa imagem para mostrar como o engano se infiltra no mundo religioso, se vestindo de piedade, de santidade, para enganar os incautos. E o pior é que esse disfarce ele é tão perfeito, tão convincente, que fica difícil da gente separar o joio do trigo. A gente acaba se deixando levar pelas aparências, pelas emoções, sem perceber que a gente está sendo manipulado. Exatamente. E sabe, o texto de Lucas, ele vai além. Vai além. Mostrando que o engano, muitas vezes, se aproveita dos nossos desejos, das nossas fraquezas. Ele nos oferece atalhos, soluções fáceis para problemas complexos. Quando, na verdade, está nos levando para um caminho sem saída, enquanto a verdade, por outro lado, muitas vezes nos confronta, nos tira da zona de conforto, exige de nós mudança, arrependimento, e nem sempre a gente está disposto a pagar esse preço. É como se o engano fosse um vendedor habilidoso, que nos enche de elogios e nos promete mundos e fundos. Isso. Só para nos empurrar um produto falsificado. E a gente, seduzido pelas promessas, acaba comprando o gato por lebre. E o texto de Lucas, ele mira no coração desse problema, questionando o cristianismo superficial, aquele que se resume a rituais, a emoções passageiras, sem uma mudança real de vida, sem um compromisso com a verdade. É aquela história do faça isso e Deus te abençoará. Como se a fé fosse uma fórmula mágica para resolver todos os problemas. Uma espécie de loteria divina. Exatamente. O texto critica essa visão distorcida da fé, que reduz a relação com Deus a uma troca de favores, a uma busca por bênçãos materiais, ignorando a necessidade de transformação interior, de arrependimento, de busca pela santidade. O texto nos leva a questionar. A gente está buscando apenas uma experiência religiosa superficial. Um show de luzes e emoções. Ou a gente está disposto a trilhar o caminho da verdade, por mais difícil que ele seja? Essa é a pergunta que precisa ecoar em nossos corações. Porque a fé autêntica, ela não se contenta com migalhas, com soluções superficiais. Ela busca a transformação radical, a mudança de vida, a comunhão plena com Deus. E essa transformação, muitas vezes, é dolorosa. Exige de nós renúncia, sacrifício, mudança de comportamento. E o texto de Lucas, ele não esconde essa realidade. Ele nos confronta com a necessidade de morrer para o nosso egoísmo, para os nossos desejos pecaminosos, para que Cristo possa viver em nós. É a lógica da cruz que nos ensina que a verdadeira vida se encontra na morte do nosso eu, na entrega total a Deus. E essa entrega, ela não é um ato único, mas um processo diário. Uma batalha constante contra as tentações, contra o pecado que ainda nos assedia. E essa batalha, muitas vezes, é travada dentro da gente mesmo, né? Contra os nossos próprios pensamentos, desejos e vontades. E o texto de Lucas nos alerta para o perigo da gente se deixar levar por falsas promessas de libertação, por atalhos que prometem eliminar todos os nossos problemas. E aqui o texto usa a analogia da erva daninha, né? Que se você apenas corta as folhas, a raiz continua lá. E o problema volta com mais força. A verdadeira libertação, ela precisa ser profunda. Precisa arrancar o mal pela raiz. E essa raiz, muitas vezes, está escondida em nossos corações, nos nossos desejos egoístas, nas nossas motivações erradas. É como se a gente estivesse tentando curar uma ferida grave com um band-aid, sem tratar a infecção que está por baixo. A solução, muitas vezes, é dolorosa. Exige cirurgia, exige tempo de recuperação. Mas é a única forma de garantir a cura completa. E essa cura, essa libertação completa, ela só é possível por meio da graça de Deus, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. A gente não consegue se libertar por nós mesmos, por mais que a gente se esforce.
A gente precisa reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa necessidade da sua intervenção. É como se a gente estivesse preso num poço profundo e escuro, sem conseguir sair por conta própria. A única esperança é que alguém jogue uma corda e nos puxe para fora. E essa corda é a graça de Deus, o seu amor que nos alcança, que nos liberta, que nos transforma. E sabe essa ideia de que a gente precisa da graça de Deus para ser liberto? Me faz lembrar de um ponto crucial que o texto de Lucas destaca: a questão do fanatismo. Muitas vezes o fanatismo se disfarça de zelo religioso, de amor a Deus, mas na verdade pode ser um sinal de que o engano está operando ali. Interessante isso. Porque geralmente a gente associa fanatismo a algo negativo, né? A pessoas que seguem cegamente uma ideologia, sem espaço para diálogo ou questionamento. Mas como isso se aplica à fé? É aí que mora o perigo, porque o fanatismo religioso ele se mascara de devoção, de fidelidade a Deus. A pessoa fanática, ela acredita que está defendendo a verdade absoluta, que possui o monopólio da interpretação correta das escrituras, e essa certeza inabalável dessa rigidez é um terreno fértil para o engano. Entendi. É como se a pessoa estivesse tão focada em defender a sua visão, a sua interpretação, que acaba se fechando para outras perspectivas, para a possibilidade de estar enganada. E aí qualquer um que questione, que discorde, é visto como inimigo, como herege. Exatamente. O fanatismo, ele cega a razão, ele sufoca o amor. A pessoa fanática, ela se torna incapaz de dialogar, de ouvir o outro, de reconhecer seus próprios erros. Ela se transforma num instrumento de manipulação, de controle, em nome de uma suposta verdade absoluta. E o texto de Lucas, ele nos alerta para esse perigo, né? Ele nos convida a ter uma postura diferente, uma postura de humildade, de abertura para o diálogo, de busca sincera pela verdade. Sim, o texto nos lembra que a verdade ela não se impõe pela força, pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo, que age no coração das pessoas, que convence, que transforma. E essa transformação ela é gradual. Ela exige paciência, perseverança, humildade para reconhecer que a gente não tem todas as respostas. É como se a gente tivesse uma escalada, subindo uma montanha íngreme. A gente precisa ter cuidado para não escorregar, para não cair no abismo. A gente precisa ter os equipamentos certos, a corda, os grampos, e principalmente um guia experiente que nos mostre o caminho. E esse guia, ele é o Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá sabedoria, que nos conduz pela senda da verdade. Mas a gente precisa estar disposto a segui-lo, a confiar nele, a obedecer à sua voz. E essa obediência ela não é cega, não é irracional. O texto de Lucas ele nos encoraja a usar razão, a buscar entendimento, a questionar. Ele nos lembra da importância de não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa, porque Deus nos dará boca e sabedoria. É como se Deus nos dissesse: confie em mim, não se preocupe em ter todas as respostas, em elaborar discursos complexos. Eu te darei as palavras certas na hora certa. Mas isso não significa que a gente não precisa estudar, se aprofundar nas escrituras, buscar conhecimento, né? Não. Pelo contrário, a gente precisa ter uma base sólida para discernir o erro da verdade, para não ser enganado por falsas doutrinas. Com certeza. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, se aprofundar nos seus ensinamentos, para ter um critério para avaliar tudo que a gente ouve, tudo que nos é apresentado como verdade. E o texto de Lucas, ele nos dá um exemplo disso quando cita o Evangelho de João, capítulo 5, para destacar a diferença entre buscar a vida eterna nas Escrituras e buscar a vida eterna em Cristo. Interessante isso. Porque muitas vezes a gente pode cair na armadilha de achar que basta ler a Bíblia, conhecer os seus preceitos para alcançar a salvação. Mas o texto nos mostra que a vida eterna ela está em Cristo, na nossa relação com Ele. Exatamente. A Bíblia ela é um mapa, um guia que nos aponta para Cristo, que nos revela quem Ele é, o que Ele fez por nós. Mas o destino final, a vida eterna, só se encontra em Cristo, na nossa fé nele, na nossa entrega total a Ele. É como se a gente tivesse um mapa detalhado de uma ilha paradisíaca com todas as suas belezas e suas riquezas, mas de nada adianta ter o mapa se a gente não embarcar no navio, se a gente não navegar até lá, se a gente não desfrutar daquela realidade. E essa viagem, essa busca por Cristo, ela não é fácil. Ela exige da gente coragem para romper com velhos padrões, para abrir mão de certezas confortáveis, para enfrentar as tempestades que podem surgir ao longo do caminho. E o texto de Lucas, ele não esconde essa realidade, né? Não. Ele nos alerta sobre a perseguição que os cristãos podem enfrentar por causa da sua fé. Ele usa termos fortes, como seres entregues, matarão alguns de vós, seres odiados de todos. É um alerta para que a gente não romantize a vida cristã, para que a gente esteja preparado para as dificuldades que a gente pode encontrar. É como se a gente estivesse se alistando num exército, sabendo que a gente vai para uma guerra, que a gente vai enfrentar inimigos poderosos, que a gente vai correr riscos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a certeza de que a causa pela qual a gente luta é justa, que a vitória final já está garantida. E essa certeza, ela nos dá força, nos dá coragem para prosseguir, mesmo quando tudo parece perdido. E o texto de Lucas, ele nos lembra que essa força, essa coragem, elas não vêm da gente mesmo.
mas de Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que nos guia em meio às dificuldades. E essa força, essa coragem, elas se manifestam de diversas formas. Às vezes na resistência pacífica, na fidelidade aos princípios, na recusa em compactuar com o erro, com a injustiça. Outras vezes na ousadia de proclamar a verdade, de denunciar o pecado, de defender os oprimidos. E essa ousadia não é arrogância, não é prepotência, mas é a convicção de que a gente está do lado da verdade, de que a gente está defendendo uma causa justa, de que a gente está sendo instrumento nas mãos de Deus. E essa convicção, ela nos impulsiona para a ação, para a missão de levar o evangelho a todo mundo, de sermos sal e luz nesta terra. E o texto de Lucas, ele nos mostra que essa missão, ela não é um passeio no parque. Ela envolve desafios, perseguições, sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ele nos garante que a gente não está sozinho nessa missão. Ele nos promete que Deus estará com a gente, nos guiando, nos protegendo, nos dando sabedoria e força para cumprir a sua vontade. E essa promessa, ela é a nossa âncora, a nossa esperança em meio às tempestades da vida. É a certeza de que, por mais difícil que seja o caminho, a vitória final já está conquistada em Cristo. E essa certeza, ela nos liberta do medo, da insegurança, da dúvida. Ela nos impulsiona para frente, para viver a nossa fé com coragem, com alegria, com a certeza de que a gente está trilhando o caminho certo. Sabe, me impressiona como o texto de Lucas consegue ser tão direto e ao mesmo tempo tão encorajador. A gente acabou de falar sobre a missão, sobre a coragem, e agora ele parte para um tema que, convenhamos, não é dos mais fáceis. A perseguição. Pois é. Ele não suaviza a realidade, né? Não tenta criar uma falsa ilusão de que seguiu a Cristo é um mar de rosas. Pelo contrário, ele coloca a gente frente a frente com possibilidade real de enfrentar oposição, rejeição e até mesmo violência por causa da nossa fé. Ele usa termos bem fortes, né? Sereis entregues, matarão alguns de vós, sereis odiados de todos. Nossa, é de arrepiar. Mas ao mesmo tempo ele nos prepara, né? Nos fortalece para que a gente não seja pego de surpresa. Exatamente, é como se ele dissesse, olha, o caminho é difícil, mas não desistam, eu tô com vocês. E essa certeza de que Deus está com a gente, mesmo em meio às tribulações, é o que dá força para seguir em frente. E logo em seguida, ele nos presenteia com uma promessa incrível. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. É como se Deus dissesse, podem mexer com seus bens, com seu corpo, mas sua alma, sua essência, está segura em minhas mãos. Uma promessa poderosa, né, de proteção divina, que nos liberta do medo e nos impulsiona a viver a nossa fé com ousadia, sem se curvar às pressões do mundo. É como se a gente vestisse uma armadura espiritual, que blinda a gente contra os ataques do inimigo. E essa armadura não torna a gente invencível, no sentido físico, né? Mas dá força interior para resistir, para perseverar, para não negar a nossa fé, mesmo diante das maiores provações. É como ter um escudo que desvia os dardos inflamados do mal. Exatamente. E o mais incrível é que em meio a esse cenário de perseguição, de sofrimento, o texto dá pra gente uma dica preciosa para lidar com a situação. Ele diz, proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Que incrível, né? É como se Deus dissesse, relaxe, não se preocupe em ensaiar discursos ou elaborar argumentos complexos. Quando chegar a hora, eu mesmo te darei as palavras certas, a sabedoria necessária para silenciar seus oponentes. É a garantia de que a gente não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo nos capacita, nos inspira, nos dá eloquência e sabedoria para defender a nossa fé com convicção e poder. E essa defesa, como a gente já conversou, não tem nada a ver com arrogância, com querer ter a última palavra, né? Não. É sobre apresentar a verdade com amor, com compaixão, com um desejo genuíno de que as pessoas também sejam tocadas pela luz do Evangelho. É como se a gente fosse um farol que ilumina o caminho para quem está perdido no mar da dúvida e da incerteza. Nossa missão é apontar para Cristo a única esperança de salvação, sem tentar forçar ninguém a acreditar. E essa postura, muitas vezes, é muito mais eficaz do que qualquer argumento ou discurso inflamado, né? É a autenticidade da nossa fé, o brilho do nosso testemunho que cativa as pessoas e atrai elas para a verdade. E essa verdade, como a gente viu ao longo da nossa conversa, é libertadora, é transformadora, mas também exige da gente coragem, perseverança e a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, Deus está com a gente, nos guiando, nos protegendo, nos dando a vitória final. Que jornada incrível. É como se a gente tivesse escalado uma montanha, enfrentado desafios, tempestades, mas finalmente chegado ao topo. E agora a gente pudesse contemplar a vista magnífica, a beleza da paisagem, a vastidão do horizonte. E essa vista, essa beleza, é só um vislumbre daquilo que nos espera na eternidade, na presença de Deus.
Que a gente nunca se esqueça disso e continue trilhando um caminho da fé, com coragem, com alegria, com a certeza de que nosso destino final é glorioso. É isso aí, pessoal. Esperamos que esse mergulho tenha sido profundo, transformador e que a gente possa carregar essas reflexões para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Até a próxima e que a paz de Cristo seja com vocês. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.